Você está vendo imagens do tempo chuvoso aqui em Salvador, chove na Paraíba. Infelizmente já são 21 mortos no nosso estado. O último paciente tinha 35 anos, era do Rio de Janeiro, estava em um hospital de Lauro de Freitas. Confere aqui comigo no mapa as atualizações. Já são 616 casos confirmados na Bahia. Salvador concentra a maioria com 341 casos. No último boletim, os municípios de Camaquã, Cansanção, Jaguaquara e Rio do Pires entraram para essa lista, cada um com um caso cada um. A gente mostra também todas as atualizações aqui, 67 municípios já fazem parte dessa lista, 3.400 casos foram descartados, 21 mortes já, 25 pessoas continuam internadas, 11 na UTI e 146 pessoas já se recuperaram. E a Guarda Municipal continua fiscalizando as praias. Olá, Taíque, boa tarde para você, uma ótima tarde para todo mundo que está em casa, acompanhando a gente, acompanhando o Bahia Meio Dia. Olha, daqui a pouco, em Taíque, mais uma vez, traremos um especialista aqui para o BMD para tirar dúvidas da população. Tem muita gente ainda com dúvida, a gente que se inscreveu, mas não recebeu ainda. Será que ainda vai receber? Será que foi negado o benefício? O que é que acontece? Teve o CPF cancelado ou Bolsa Família? Então, muitas dúvidas ainda sobre esse auxílio emergencial. Gente, qual é a situação? Via de regra, se encontra muito pouca resistência, porque devido à publicidade e a toda a campanha informativa que foi feita pela prefeitura, todos sabem que não é possível usar as praias para lazer. Essa conversa também, eu imagino, acontece com os surfistas. Agora, com relação aos pescadores, a gente vê alguns pescadores, todos eles mantendo uma distância normal também, que é o normal de uma pesca, né? Ninguém fica tão amontoado durante uma pescaria, mas os pescadores não entram nesse decreto não, né? Não, o pescador, como está realizando a atividade profissional dele de pesca, eles têm a liberação para adentrar o mar, fazer a sua atividade, concluí-la com toda a tranquilidade. Depois que eles concluem, eles acabam entrando no nicho comum de cidadãos responsáveis e colaboradores, e eles não podem ficar aglutinados, aglomerados, seja na sua colônia de férias, ou de pesca, ou nos arredores. Eles precisam cumprir as regras de distanciamento, retornando para suas casas e ficando com suas famílias. É uma questão mesmo de bom senso. Por uma pessoa em movimento. Então, os cientistas holandeses e belgas afirmam que se você estiver caminhando, a distância mínima de segurança deve ser de 4 a 5 metros. Agora, se você estiver correndo ou pedalando em ritmo moderado, essa distância é ainda maior, deve ser de 10 metros. E se você estiver correndo ou pedalando em ritmo intenso, a distância é maior ainda, deve ser de 20 metros, porque um corpo em movimento projeta as gotinhas de saliva por uma distância bem maior. Então, a recomendação dos especialistas é fazer exercícios físicos dentro de casa. E não um pouco mais forte na cidade que os prejuízos logo aparecem. Na Avenida Juraci Magalhães, região conhecida como Gancho, olha a quantidade de terra trazida pela enxurrada. No mesmo local tem uma obra inacabada da prefeitura. Esse buraco está ameaçando o asfalto de um dos lados da rua. O asfalto já está começando a ceder. Um perigo. Nos bairros, muitos estragos também. Essa filmagem, feita por moradores do povoado do Simão, mostra a quantidade de água que invadiu a casa. Essa água invadiu tudo aqui, ó. Invadiu tudo. A casa é de Roberto e para evitar que a água subisse ainda mais, ele precisou abrir esse buraco no muro. E fez uma barreira de terra em frente ao portão da casa também. Tudo para tentar evitar maiores prejuízos. O prejuízo maior que a gente teve foi isso aqui que vocês estão vendo, ó. Teve que ter essa barreira de contenção, né? A gente teve que tomar a chuva para tentar abrir um buraco para a chuva sair, né? E tive que quebrar o muro da minha casa, para a casa do vizinho, para escoar a água, porque foi totalmente invadida, né? E aí não tive perca de móveis porque a gente correu, deu tempo de a gente retirar todos os móveis do local. Por causa da quantidade de água que invadiu a casa, esse outro morador precisou deixar o carro na casa da irmã, com medo de mais prejuízos. A casa da gente encheu de água aí, não tem como botar o carro lá para dentro. A gente tá precisando botar o carro na casa dos vizinhos, que não tem como botar o carro aí dentro na casa da gente, né? Como aqui no povoado do Simão não tem pavimentação, quando chove, olha só como fica a situação das ruas. Grande parte alagada, quando não está completamente alagada, está assim, com água e muita lama. Olhando para a situação da rua Santa Catarina, não dá nem para imaginar que aqui é corredor de ônibus. Mas só que segundo os moradores, nem ônibus passa mais aqui por causa das condições da rua. Os moradores dizem que já procuraram a prefeitura, mas até agora não tiveram resposta. Um representante da comunidade ele enviou um ofício à prefeitura, tem equivalente a mais ou menos 60 dias.
e até o momento não foi dada nenhuma satisfação à comunidade, né, a respeito do patrulhamento das ruas, né? Inclusive essa rua e outras ruas, que é corredor de ônibus, estão sendo prejudicados pela mesma forma. Parece que a nossa comunidade não tem gente, né? Que não tem importância, porque eles esqueceram da gente. Esqueceram que aqui tem pessoas, tem crianças, tem gente, né? E infelizmente essa situação faz com que a gente corra risco. Pois é, quem tiver necessidade, a chuva está caindo forte, pode causar mais estragos. Quem tiver necessidade de entrar em contato com a Defesa Civil, os 3 telefones aí para você ligar estão na tela. Pode anotar. 77 é o código de área, 98852-2266, 98879-3361 e 988-34-8844. Encoberto, o céu tem muitas nuvens e fazendo aquela panorâmica, não tem sol nesse momento em Vitória da Conquista. Temperatura média agora, põe na tela para a gente ver quanto é que tá. 26 graus, temperatura de outono nesse sábado de aleluia. Vamos ver a previsão completa no local e participaram de um momento de oração. As preces foram em favor da paz universal, dos fiéis de todo mundo, das pessoas que sofrem e das vítimas do novo coronavírus. Um momento de agradecimento a Deus e de muitas preces lá no alto da Serra do Periperi, no Cristo de Mário Cravo, finalzinho da tarde. Você está vendo aí como o tempo estava encoberto ontem, quando o arcebispo, os padres e os diáconos fizeram essa prece universal. Dom Josafá Menezes, arcebispo metropolitano de Vitória da Conquista, para falar um pouquinho como vai ser essa programação que vai ser toda transmitida pela internet. Não é isso, Dom Josafá? Boa tarde. Boa tarde. Estamos realmente nos preparando para a celebração do primeiro anúncio da ressurreição, depois de termos celebrado ontem a paixão, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos também experimentar hoje de noite a vitória da ressurreição de Cristo. A igreja nos diz que a morte não é a última palavra. Deus intervém em favor do seu Filho, em favor da humanidade, e nós queremos começar hoje de noite a experimentar a vitória da ressurreição à luz da Páscoa. Dom Josafá, a gente sabe que é uma celebração muito bonita, de muita expectativa, mas eu queria que o senhor aproveitasse esse momento para deixar uma mensagem também para quem está em casa, né? Essa expectativa pela ressurreição de Cristo também é uma expectativa de esperança e que tem tudo a ver com esses dias difíceis que a gente tem vivido, né? Pois é, então, na verdade, a dor, a morte que Cristo viveu não é a última palavra, a palavra definitiva. Nós estamos vivendo um período de muita angústia, de muito medo, um período de tantas mortes, mas teremos que ver também que a vida desponta depois da morte. O que aconteceu com Jesus acontece com todos nós. Muito obrigada por essa... 330, cidade de Itagi. Olha só, a chuva dessa noite fez isso aí. Bloqueou completamente o acesso à cidade. Galera, pra ir. BR-330 agora. Barreira na estrada de Itaúna todinha, ó. BR-330. Não passa ninguém. Entre Jequié e Jitaúna. Cortar a viagem. Tô voltando pra Jequié. Foram 15 barreiras desse tipo. Aí, galera, ó, estamos presos desde ontem. Essa foi mais grave, ó. Sem poder passar. 7 quilômetros. Interditados aí na 330. A estrada de Jitaúna a Jequié, como é que tá aí, ó? Região da Zona da Mata, né? Os carros ficaram parados aí na estrada, a gente vê ali, ó, uma carreta, carro também. Tem sido a rotina de atualização dos boletins. São 322 casos notificados, 201 casos descartados, 37 casos aguardam resultado, 69 casos aguardam coleta, 15 casos foram confirmados e uma excelente notícia, 7 pessoas desses 15 casos confirmados já foram curadas. E a gente continua acompanhando esse assunto do coronavírus. Nesse momento está acontecendo uma entrevista coletiva com a imprensa, promovida pela Prefeitura, e logo mais à noite, no BATV, você vai ter 23% se a gente comparar ao mesmo período do ano passado. Em lugares tradicionais, como o Senhor do Bonfim, lá na região norte do estado,
Piritiba, Santo Antônio de Jesus, Ceabra, Irecê, Jaguarari, Miguel Calmon e Paulo Afonso, sendo que Jaguarari e Paulo Afonso confirmaram o cancelamento dos festejos a parte do grupo das outras 10 cidades. Eu estou te esperando de volta aí no estúdio. Projeto que foi enviado pelo governo do estado e que deve ser sancionado na próxima segunda-feira. Esse projeto que foi aprovado já estará no caderno legislativo que vai circular no próximo domingo. Esse projeto teve 2 emendas de acordo com... Experimentou. Já comeu? Melhores estratégias com influenciadores. Estadual de Saúde. 19 casos a mais, pessoal, subiu para 635 os casos confirmados aqui na Bahia. Eles vão atualizar essa lista aqui dos municípios, por enquanto 28 ainda sem identificação. E aí trago também, ó, essa outra lista aqui, ó, pra gente atualizar para vocês esses números. 635 casos, 67 municípios na lista, 3.404 casos descartados, 21 mortes, 25 pessoas internadas, 11 ainda em UTI. E o número de curados, 146. 146 pessoas curadas, então, já da Covid-19. Vou botar aqui, então, também no nosso pote, ó, curados, 146.